Olá, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento, né? Mais uma live, falando um pouquinho de um tema muito pertinente para todos que trabalham com educação, né? Ou mesmo em clínicas, né? De psicopedagogia, de neuropsicologia. Vamos conversar um pouquinho sobre o PEI, né? Boa noite, Sheila. Boa noite, Ione. Boa noite, Fernanda. Sejam bem-vindas. Só vamos aguardar aqui a nossa convidada de hoje, Jenny Gleide, para a gente fazer esse bate-papo. Aqui. Peraí. Visualizar. Ok. Sejam bem-vindos, Fernanda, Fabi, Nayara. Boa noite. Olá, Jenny Gleide, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo também, graças a Deus. Prazer em conhecê-la Ótimo. pessoalmente. Igualmente. Né? A Obrigada gente pelo bateu bastante convite. papo agora É, online, né? Via mensagem. aham, Mas é um pois prazer. é, verdade. Primeiramente, agradecer Igualmente. muito o seu convite. Né? Você Eu que foi indicada por agradeço. uma pessoa muito querida também por mim, que foi Rose. Né? Nossa Uhum. amiga, né? Nossa colega de É trabalho. em comum. É verdade. E eu prontamente aceitei, lógico, com certeza. E eu acho que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito bacana. Isso, eu Principalmente, compreendo. né, Jenny Gleide, de um tema que é tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, É verdade. né? E a E olha que gente, a responsabilidade é muito grande falar em nome, a convite de Rose, ela que é uma especialista na área. ela é ótima, mas É as verdade. indicações também são maravilhosas, acredite. Obrigada. Obrigada. Mas muito feliz, viu? Estamos aqui com um pessoal muito querido também nos acompanhando, né? Você também tem a sua Uhum. trajetória aí em feira, né? É, Conte um pouquinho em pra gente, Itabuna. Itabuna, Itabuna. Itabuna. Ai, conte um pouquinho pra gente como que é essa trajetória na área da educação. Então, eu sou pedagoga, tenho uma especialização em psicopedagogia, segunda epistemologia convergente Jorge Visca. Também tenho uma especialização em metodologia didática do ensino superior e sou mestre em educação e, na atualidade, eu estou fazendo o doutorado na UFBA e atuo na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui no sul da Bahia, e trabalho no ensino superior e pesquisando as práticas da educação inclusiva e atuo também na formação de psicopedagogia, que é uma área que eu sou apaixonada, e várias assim formações, tipo PEI, voltadas para essas ações de jogos de areia, projetiva. Então, é nesse sentido, eu tenho investido um pouco nessa área de atuação. E o PEI é a minha paixão, é a Eu teoria da também, atividade. eu também fiquei assim encantada com a proposta, principalmente que Uhum. depois que eu fui estudar, né, mais o Sim. instrumento, foi muito Uhum. de encontro com aquilo que eu acredito, né, que eu sigo Sim. uma linha de Vygotsky, né, de Lúria, de Uhum. Vygotsky, Sim. histórico-cultural, e ele foi um casamento perfeito, né? Então, Uhum. por que não falarmos sobre ele, né? Por que não É. trazemos à tona essa Uhum. mediação também na perspectiva de Sim. um autor que ele é muito pouco falado, né? É. A gente vê muito pouco divulgação do trabalho que ele realiza. Então, eu queria ouvir um pouquinho Uhum. aí de você,
né, a sua experiência, a sua vivência, Uhum. né, todos os estudos que você vem fazendo ao longo do tempo nessa perspectiva. Uhum. Eu conheci um pouco a teoria do PEI no fim da década no início de 2000, né, no fim da década de 90, que eu fiz a formação, e foi justamente quando eu estava concluindo a minha pós de psicopedagogia, e aqueles inúmeros questionamentos: meu Deus, e agora? Eu não sei nada da psicopedagogia. Aí uma colega, a Meire, me convidou para participar de uma palestra no Centro de Convenções com Ruben Foster. E aí, como era aberta ao público, que era para os professores, e eu fiquei apaixonada quando eu conheci a pessoa, né, de Foster. Foi a primeira vez que ele estava no Brasil, na Bahia especificamente, e eu tinha recebido um folder que eu fiquei muito interessada anteriormente a esse evento. Fiquei muito interessada em fazer, mas na época era aquele evento muito caro, e a Uhum. gente vai ficar para o próximo momento. Mas quando eu assisti a palestra, eu digo: não, eu tenho que fazer, é isso que eu acreditei, é algo que vem complementar com a minha formação na psicopedagogia. E foi aí que eu conheci, e 6 meses depois eu participei de uma seleção para atuar como psicopedagoga na Fundação Luiz Eduardo Magalhães. E aí lá era o ATC, que era autorizado para dar formação para os professores. Mais ou menos um ano depois dessa minha formação. E foi pela BPP que eu fiz. Então, na Uhum. realidade, eu fui atuar junto com uma equipe que tinha formação com aquele primeiro contato que eu tive, que eu fiquei encantada com a proposta. E aí eu atuei mais na área da pesquisa, não atuei na área da formação, mas eu vivenciei outras formações, repeti o PEI nível 1 e depois outros, né, o PEI 2 e a avaliação, o LPAD. Mas, assim, encantador. E eu comecei a atuar, que eu já atuava na clínica, então eu comecei a atuar no consultório, utilizando os instrumentos, mas poucos, né? Mas, assim, muito eficaz, muito eficiente. Muito, muito eficiente. Eu também, E, pode dizer. e assim, desculpas. E aí, como também atuo na área da supervisão, eu atuo nessa perspectiva de 6 meses a um ano, tipo uma vivência junto com outras temáticas, trabalhando alguns instrumentos, como intervir, como levantar as hipóteses do potencial de aprendizagem. Porque eu acredito que o ideal é fazer um acompanhamento, o tratamento, a intervenção com o PEI, e não utilizá-lo como uma avaliação. A avaliação, quem tiver feito a formação, quem tiver um conhecimento mais aprofundado. Mas quem faz uma vivência, uma formação resumida, não acho muito indicado utilizar como avaliação, mas sim Uhum. como intervenção. Eu também, eu acho que eu percorri um caminho muito próximo do seu, no sentido de sempre Uhum. buscar instrumentos realmente que tivesse significado para nós, né, no sentido da Uhum. intervenção, Isso. de você realmente conseguir perceber, né, essa Sim. modificabilidade no sujeito. Não tanto Uhum. tempo eu tive contato com o PEI, depois de muitas buscas que eu também não conhecia, foi Uhum. nós estamos em 2020, no início de 2018, mais ou menos que eu tive contato com o PEI. E fiquei muito encantada, porque ele é um recurso realmente que nos proporciona uma visão muito interessante do quanto que o sujeito ele vai evoluindo, né? Porque de início ele Uhum. tem aquele impacto, né? Que é muito É. difícil, que não vão conseguir, mas o quanto que eles vão criando essas habilidades e fazendo essas modificações, né? E Isso. quando a gente vai estudar o conceito, que é algo assim que me deixa cada vez mais encantada, todos são capazes de aprender, todos são Uhum. capazes de fazer essa Isso. modificabilidade. E a riqueza que o PEI traz Uhum.
é justamente nesse sentido, né? Mas vamos falar um Justamente. pouquinho sobre ele, sobre esse instrumento mesmo, né? Como que a gente, né, transfere essa aprendizagem, né, Jenny Glade, Uhum. para o sujeito, né, por meio dessa mediação na perspectiva dele, né, de Helven. Então, eu penso que seria interessante trazermos um pouco assim, quem é Ruven, né? Quem é Foster, Ruven Foster? Então, é um psicólogo, um israelense que atuou nos campos de concentração após guerra. Ele recebeu essa incumbência de atuar junto com crianças e adolescentes que sobreviveram ao Holocausto. Então, o desafio dele foi como abrir um canal de comunicação com essas pessoas, né? Então, ele desenvolveu essa teoria de uma forma muito mobilizadora por viver com tanto sofrimento diante daquelas pessoas que perderam suas famílias, os seus entes queridos. Mas ele percebia que eles poderiam aprender só que não poderiam aprender de uma maneira convencional. Então, foi a partir daí que ele desenvolveu um programa para atuar no potencial cognitivo, fazendo com que o sujeito ampliasse o seu potencial cognitivo de uma forma mais leve e de uma forma mais significativa, de uma forma contextualizada. Então, ele dedicou parte da sua vida para atuar com as pessoas que tivessem algum baixo rendimento nas suas aprendizagens ou que tivessem uma privação cultural. Então, foi nessa perspectiva que ele desenvolveu a sua teoria para intervir nesse processo de baixo rendimento de escolaridade. Quando se denomina essa palavra baixo rendimento, apesar do nosso contexto não considerarmos uma palavra tão adequada, Uhum. é, as, as, consideramos como uma palavra retrógrada, né? Mas, assim, em respeito à teoria, ele é utilizado dessa forma. Então, assim, aquele sujeito que não consegue acompanhar o potencial conforme a sua faixa etária, há uma certa irregularidade em relação ao seu desenvolvimento físico com o psíquico. Então, é necessário salientar esse enfoque que o Rubem traz. Então, é quando ele percebe que quando não há essa disparidade, é quando não se trabalha de uma forma eficiente com o potencial cognitivo desses indivíduos, porque ele acredita que todos os indivíduos são capazes de aprender. Dependerá muito da mediação que se faça para a aprendizagem dele. E foi a partir daí que ele desenvolveu o programa, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental, o PEI, com o objetivo de ampliar o potencial cognitivo da aprendizagem, desenvolver o potencial, refinar, cristalizar esse potencial cognitivo, que possa fazer com que o indivíduo volte a aprender ou amplie esse potencial, esses funcionamentos dentro da normalidade das funções cognitivas. Tá? Então, é nessa perspectiva que ele apresenta, digamos assim, traz a sua teoria como um processo de desenvolvimento da modificabilidade cognitiva para ampliar esse desenvolvimento. Então, é nessa potencialidade que ele acredita que o sujeito precisará passar por várias experiências de aprendizagem mediadas. Tá? Então, é capaz, quando você intervém de uma forma significativa, ele será capaz de ampliar, de somar essas aprendizagens, haver uma somatória de aprendizagens. Então, é nesse sentido que poderíamos considerar o que ele potencializa, que é, com base na sua teoria da experiência mediada, que nessa época do desenvolvimento da sua teoria, ele traz uma grande contribuição que até então só
tínhamos conhecimento da teoria do estímulo e resposta, do envolvimento do sujeito com a aprendizagem. Então, ele traz uma grande contribuição à intervenção humana, e é a importância desse ser humano que poderá favorecer, independente de quem assuma esse papel de mediador, se os professores, ou se os pais, os especialistas, do psicopedagogo, a exemplo do professor da educação especial. Então, a presença desse H, que significa o mediador, o ser humano, tá? Ele dá uma, digamos assim, uma alavancada nesse processo de aprendizagem, que até então se considerava apenas o estímulo e a resposta, e era uma teoria cognitivista, e que algumas pessoas até consideram um pouco a teoria dele nessa perspectiva, e eu acredito que talvez seja uma forma até equivocada de visualizarem dessa forma, se for visualizar de uma forma estanque, mas se souber intervir de uma forma mediada, com certeza verificará que esse indivíduo não só aprenderá por meio dos estímulos e respostas, muito pelo contrário, ele poderá aprender a partir dessas novas experiências, estabelecer pontes, estabelecer transferências, e não de uma forma limitada. Então, como se fazer uma transferência para a aprendizagem? Basicamente, procurando articular as páginas com os conteúdos, com os processos cognitivos, com atividades práticas, e poderíamos até situar que a mediação da aprendizagem, ela ocorreu desde a época dos filósofos, dos antropólogos, dos teólogos, e poderíamos citar o próprio Santo Agostinho. Ele foi um dos que trabalhou com a mediação. Kant também trabalhou. Então, a mediação só ganhou, digamos assim, fôlego e força no bem recente, com Vygotsky e com o próprio Forster. Né? Então, considerando que o pensamento afeta as novas experiências, e considerando a mediação que se destacou por Vygotsky, poderíamos considerar que o desenvolvimento humano é um produto da aprendizagem. E é a partir desse processo do interrelacionamento, da interação social, que tanto se identifica na teoria vygotskiana, a interrelação desse indivíduo com os outros, nesse contínuo processo do intrapessoal ou intrapsicológico, que é estabelecer uma relação consigo próprio. Então, quando você favorece essa mediação das aprendizagens do sujeito com os outros sujeitos e consigo próprio, que ele tenha um momento para pensar, para interrelacionar, fazer síntese, poderemos considerar como uma aprendizagem significativa. Então, Forster traz um pouco dessa flexibilidade estrutural, e aí é que ele fundamenta a modificabilidade da aprendizagem e traz esses argumentos com diferentes fatores. Poderíamos considerar como, desde o início de aprendizagem, dos primeiros momentos de vida, a criança interage com outros seres humanos. E ele interage, ele copia, ele imita, e também ele sistematiza esse conhecimento. E é com base nessa experiência cognitiva que ele dá, digamos assim, traz os contributos. Forster traz os seus contributos dos processos de aprendizagem. E algumas pessoas consideram que Forster só trabalhou com crianças especiais, e não necessariamente, também. Então, ele propõe um processo de aprendizagens
de intervir nos processos de alavancar as aprendizagens e de intervir também nos processos das dificuldades de aprendizagens. E, para isso, ele listou inúmeras funções cognitivas, de como trabalhar com as funções cognitivas, com as operações mentais, de como corrigir essas funções cognitivas. E aí considero também essa palavra corrigir, que na nossa realidade é uma palavra retrógrada, né? Mas Sim. sendo fiel à teoria, ele fala realmente isso, que são os déficits cognitivos, e com base nessas intervenções dessas funções, é objetiva trabalhar, fazer com que o sujeito se dê conta de quais percepções estão falhas, né? De onde é que ele erra, e muitas vezes ele erra, mas não consegue dar conta desse erro. Então, com base nas intervenções, o próprio sujeito poderá identificar as suas limitações para intervir, fazer uma autocorreção, e também poderemos trabalhar, fazer com que o sujeito identifique, classifique, faça seriação, aprenda a fazer análise das situações para resolucionar um problema. Então, ele também poderá fazer comparações, comparar as diferenças, as semelhanças, identificar como se comprovar uma hipótese. Então, com base nessas intervenções, é que o PEI provoca um enriquecimento nas aprendizagens e, consequentemente, intervém na modificabilidade cognitiva. Estou falando É demais, uma. pode falar. Não, não. Ó, é um aprendizado para todos, acredite. É assim, eu fico super feliz, sabe? Em poder Uhum, compartilhar, em poder aprender cada vez mais, porque eu fico encantada com esse instrumento. uhum, Quando eu trabalho com ele, eu sempre levo, uhum, né, pro jovem, que geralmente eu aplico com os jovens. Assim, uhum. muitas das coisas que vocês estão trabalhando aqui é aplicável em qualquer situação escolar sua. Sim. A gente apenas não faz esse link por uma questão muito simples, mas tudo que Uhum. você traz na análise comparativa, na análise de Isso. síntese, na busca Uhum. de caminhos para a resolução de um problema, que os pontos, ele promove muito isso, né? Que é o primeiro instrumento que a gente aplica. Eu sou Uhum. encantada por esse primeiro instrumento. Eu acho ele, assim, de uma riqueza de desenvolvimento cognitivo muito bom. Uhum. É, É e, verdade. e isso daí, realmente, quando o sujeito ele começa a perceber que lá aonde ele apresenta a dificuldade, ele começa a enxergar com muito mais facilidade, ele começa a Uhum. entender, né, a importância daquele instrumento na sua intervenção. Então, É é muito verdade. interessante quando a gente fala dessa questão da modificabilidade, porque a gente consegue perceber essa modificabilidade, né? É É verdade. muito rico, e o quanto que isso traz de autoestima também para o sujeito que está sendo que está executando toda aquela atividade, porque de uma certa Mediado. forma ele se vê também superando as suas dificuldades, né? Que de Isso. início é muito difícil, né? Porque Uhum. eu me lembro que quando a gente vai fazer o curso, nós somos as, as pessoas que vão fazer, né, todo o procedimento. E ele é um Isso. instrumento que cansa. Eu falava, né, com o Rosa assim, Rosa, eu tô com um cansaço mental. Uma folhinha só que a gente fazia, eu falei assim, nossa senhora, parece que eu tomei uma surra. Como cansa. E o objetivo é justamente esse, fazer com que as conexões elas vão, né, trabalhando, Isso. buscando formas de resolução de um problema. Então, ele é Uhum. muito interessante. E quando a gente fala que ele é abrangente, realmente é para todos. É Não existe um verdade. público Poderemos único. trabalhar com qualquer faixa etária. Qualquer Qualquer faixa faixa etária. etária, crianças que apresentam deficiências intelectuais, que eu também já tive a Uhum. oportunidade de aplicar e tive assim resultados muito interessantes. Então, ele é um instrumento Uhum. realmente assim coringa. Eu vejo É dentro da verdade. clínica como um instrumento coringa, né?
E a gente Uhum. consegue transitar com ele em muitos universos, né? Isso. É. E também poderemos considerar que existem vários instrumentos do P. Uhum, Eu digo que Forsten, ele fez uma síntese excelente de vários, digamos assim, de vários teóricos, de várias abordagens, e com o instrumento poderemos visualizar as diferentes áreas, né? Desde o desenvolvimento cognitivo, afetivo, a psicomotricidade, é, trabalhando o simbólico, né, o pictórico. Então, eu vejo que é muito, muito intenso. E, a exemplo, temos o PEI básico, que uhum, foi o mais recente, né, o instrumento mais recente produzido anterior à morte dele, né, que foi bem recente. E temos o PEI nível 1, o PEI nível 2, o LPAD 1 e 2, e poderemos considerar que o PEI nível básico se trabalha com crianças a partir de 3 anos de idade, com pessoas não alfabetizadas e também com qualquer faixa etária. Então, assim, conforme a mediação que você queira atingir com essas páginas, que você ficou de mostrar, não foi que você disse as páginas, você vai mostrar algumas? eu Então, tenho umas assim, aqui no só para computador. Eu tenho umas aqui. tirar a ideia, a curiosidade das pessoas. Sim, sim, Então, sim. assim, o PEI Até abri ele básico, aqui. ele dispõe de 8 instrumentos, tá? Organização de pontos básicos, orientação espacial básica, comparando e descobrindo o absurdo, identificando emoções, pode ir falando, Viu? mudando, Vou desde a fazendo empatia, aqui. à ação, comparando e descobrindo o absurdo B, da unidade É, ao eu grupo, sei. aprendendo com os 3 canais, o TECAL, e vale considerar que o PEI básico, ele é o único instrumento que dispõe de um material concreto, tá? E é justamente para atender essa faixa etária, essa primeira etapa. Essas páginas que você está apresentando aí diz respeito ao P nível 1, É, tá? Você apresentou inicialmente a de página de ponto. organização de pontos e agora de organização espacial. Essa Não foi também eu isso? acho fantástica, porque muitas crianças Uhum. que chegam, né, ao consultório, Isso. elas vêm com muitas dificuldades nessa questão de organização, de orientação espacial. E ele é um Uhum. instrumento realmente que promove você se projetar, né, para o desenho, de uma certa forma mentalmente. Uhum. Então, você vê aí todo o exercício mental que a criança também tem que fazer para Sim. compreender o lado, né, a qual você precisa se corresponder. Uhum. Então, assim, Isso. é realmente um exercício mental muito interessante. E uma coisa que o PEI traz, que eu acho extremamente importante a gente ressaltar, é a questão do tempo. Respeitarmos o Uhum. tempo de pensamento de cada um, O né? ritmo de O cada um. ritmo de cada um, porque nós temos uma falha muito grande, às vezes, com as crianças. Eu vou falar de crianças, que é mais o Uhum. nicho que eu atuo, de não respeitarmos esse tempo de pensamento, né? Então, assim, eles estão lá nas suas dúvidas e a gente simplesmente atropela, não, já dá a resposta, né? Então, quando o PEI traz, e uma da primeira página de qualquer instrumento, ele vem justamente para que a gente analise até a cabecinha dele Uhum. pensando, né? Ele com lápis, é justamente para respeitar esse tempo, que a gente precisa dessa organização mental para chegar a uma resposta. E é aí que É acontece tudo, verdade. dessa modificabilidade, Uhum. né? Então, É verdade. esse momento, esse respeito, você ensinar a criança também, né, a ter esse momento é extremamente importante. E esse básico, que Uhum. é o que eu tenho contato, eu sou apaixonada. É um E instrumento realmente. assim, eu considero como ele trabalha muito com a intersubjetividade, né? De você poder se colocar no lugar do outro,
de você poder respeitar esse ritmo próprio de cada um e corresponde a esse próprio momento, assim, dos diferentes componentes da interação, de, de saber se posicionar no sentido do mediador, do estímulo, né, da experiência que você estiver propondo para o seu aluno, o seu cliente, o seu filho, a mediação, que digamos assim, o mediador. Então, assim, existem esses três componentes básicos que precisaremos priorizar, até porque o PEI básico, ele tem como objetivo de contribuir para o indivíduo descubra suas próprias formas de aprender, de pensar, de modificar suas atitudes, de como ampliar seu potencial cognitivo, a sua capacidade de aprender. Então, poderíamos resumir em aprender a aprender. O Aprender a PEI aprender. facilita esse processo, né? E é para ampliar, e por ampliar esse processo de aprendizagem, que ele pode introduzir a internalização simbólica, né, de como se trabalhar com os suportes não verbais, com o pictórico, com as cores, com as formas, com o tamanho, com a lateralidade, independente do que você puder, digamos assim, articular essa página com os conteúdos que você queira ampliar. E poderíamos trabalhar com o indivíduo, também poderemos trabalhar com o grupo, fazendo a mediação com páginas individuais ou fazendo a mediação com páginas grupais, a depender do que você pretenderá propiciar, qual a condição que você irá favorecer para esse desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Então, acompanhar esse desenvolvimento das funções cognitivas básicas se faz necessário, né? A construção de conceitos, ampliar o vocabulário, e eu vejo assim como uma primeira tomada de consciência nas aprendizagens. E como você falou há pouco, eu acredito que o PEI também poderemos trabalhar principalmente não só com crianças, mas também com a terceira idade, qualquer uma das faixas etárias, mas aí como exemplo, na reabilitação de pacientes que estejam em processo degenerativo, né, e estejam perdendo, digamos assim, algumas funções básicas neurológicas, de trabalhar com aquelas pessoas que sofreram AVC, que estão em processo de Alzheimer. Então, e geralmente quando eu digo aos meus alunos, assim, se você gosta, você tem habilidade de trabalhar com as pessoas da terceira idade, invista, porque é uma formação que, para a nossa realidade, é um tanto significativa, né? Eu penso que valerá muito você aprender primeiro para você. E uma vez você vivenciando, você irá ter conhecimento suficiente para melhor intervir. Então, geralmente, eu passo muito esse convite, e quando me perguntam como fazer, onde fazer, eu sugiro, porque eu acredito que seria interessante que todas as pessoas vivenciassem pelo menos uma dos instrumentos do PEI para ter uma ideia, tá? Do que da E riqueza, né, considerando a Gisele? mediação, verdade, é É uma uma riqueza, riqueza. com Sueli fez certeza. uma pergunta aqui, eu não queria deixar Sim, muito para depois, que ela certo. perguntou se qualquer pessoa, né, qualquer pessoa que tenha uma formação, ela possa fazer a formação do PI e aonde, né? Olhe, geralmente eu indico as colegas que fazem parte, que Aham, eu fiz parte da equipe, né? Então, que eu sei que geralmente dão uma formação e que tem a habilitação para dar formação completa.
Rose, é Marlene, Shep, Lúcia Shep. Então, geralmente, eu passo o contato delas, porque elas terão condições de fazer a Uhum. formação, a habilitação dos instrumentos e conforme o grupo que elas constituam, tá? Quando eu faço a supervisão, geralmente eu dedico de 4 a 6 meses para fazer algumas vivências assim em páginas específicas, digamos, 3 páginas de organização, 3 páginas de é, é, identificando as emoções, para o levantamento das hipóteses com base no olhar psicopedagógico, no olhar da educação inclusiva, de como melhor intervir. Então, não é uma ação propriamente de uma formação, mas uma intervenção no olhar diferenciado, digamos assim, para uma intervenção inclusiva. E que eu poderia, digamos assim, dar tipo um exemplo, só para você ter mais ou menos uma ideia. O que é que eu geralmente eu proponho seria assim, com base na queixa, nos dados, né, do Uhum. indivíduo, não vou poder apresentar todo, mas só vou Sim. falar, citar, assim, só para você ter uma ideia. Aí, trabalhando, comparando o absurdo, aí, com base em uma das páginas, eu sugiro que eles construam as páginas que tenham a ver com comparar o absurdo, e com base nesse, eles possam utilizar e aí vão levantar as hipóteses com base no que eles aprenderam. Aí um exemplo da orientação espacial, aí de como Uhum. fazer essa mediação, o foco, né, o que está acima, o que está abaixo, o que está à frente, identificando as emoções, fazendo com que eles possam identificar com base nas expressões dessas páginas, tá? Uhum. E, com base nas expressões das emoções, iremos identificar as funções cognitivas das fases, né, que estejam em disfunções da entrada ou a compreensão se ele entendeu ou não as percepções da consigna daquele instrumento ou a instrução, ou quais foram as funções do processo de elaboração, ou as respostas. Iremos identificar qual ou quais dessas funções estará correspondente à limitação que ele denotou durante aquela vivência. Mas claro que não é uma coisa assim diretamente no PEI. Teremos que trabalhar, digamos assim, já ter o conhecimento da criança, já ter feito todas aquelas intervenções para posteriormente fazer a aplicação levantando as hipóteses com base nas páginas que foram aplicadas e com base no que já foi mediado. Em 2 sessões, fazemos isso, a fundamentação teórica, e até com base na realidade do que eles apresentaram, levantaremos as hipóteses de funções cognitivas, se as respostas foram assertivas, ou se ele apresentou uma impulsividade, com qual comorbidade, digamos assim, do quadro nosológico, e quais as prováveis funções emocionais, digamos assim, disfunções. Aí, só para Uhum. dar, tá? Que eu trouxe só para você ver, você tem uma ideia, e geralmente, quando se trabalha com essa percepção do PEI, dependerá muito da forma que você irá trabalhar. Aqui, como eu te mostrei, eu saí da formação do PEI convencional, que o que se trabalha Uhum. na formação do PEI é totalmente diferente, e você já vivenciou, que basicamente é realizar as atividades conforme os instrumentos e que for possível de acordo com o seu ritmo. Sim. E quando eu trabalho nessa vivência, eu estou trazendo um olhar para a prática psicopedagógica,
tá? Então, assim, de como é que eu irei intervir? Aí, com base nessa intervenção, aí já sugiro que eles não insistam nas atividades e deem um tempo, tragam outras e depois voltem a intervir com novas páginas, com outras atividades que eles possam construir. E o que eu acho interessante é que quando fazemos essa vivência, aí cada grupo constrói de 3 a 5 páginas, digamos, de organização de pontos, com base no que elas viram, de identificando as emoções, construindo os absurdos. Então, quando chega no final da formação, cada um recebe o CD e recebe as 5, ou seja, se foram 3 grupos, então, ao todo, 15 páginas de uma forma criativa, socializada e supervisionada. Então, fica muito interativo e os supervisionandos gostam muito porque esclarece dúvidas, tá? E principalmente porque eles precisam entender, ou melhor dizendo, aprender como fazer essa mediação. Então, precisaremos aprender a fazer perguntas de mediações. Então, vocês poderiam dizer o que fizemos hoje na aula? O que vocês aprenderam hoje? Ou o que aprendemos hoje? Qual a conclusão que poderíamos chegar? Então, incluirmos nesse processo. E não dizer, diga o que você aprendeu, fale o que você sabe, né? Então, assim, poderíamos convidá-los a refletir sobre. Então, quando você diz o que vocês acreditam o que vocês conseguiram aprender com essa tarefa ou com essa atividade, quais foram os objetivos que vocês conseguiram, ou que nós conseguimos atingir. Então, quando o profissional aprende a fazer essas perguntas de mediação, esclarecerá muito essa prática. E eu não estou só dizendo na prática psicopedagógica, eu estou dizendo na prática inclusiva, qualquer uma. Então, quando se trabalha os critérios de mediação, tá? A intencionalidade, a reciprocidade, o significado, a transcendência. Então, quando se trabalha esses critérios de mediação, que dizem respeito à experiência de aprendizagem imediata, que é a M de Foster, você faz todo um sentido dessa prática. Porque quando você diz a intencionalidade, o que significa isso? Reciprocidade, então, assim, esclarecer a intencionalidade é quando você planeja. O que você quer atingir com essa tarefa? Quais os conteúdos que você poderia articular com essa tarefa, com essa página, ou com esse jogo, ou com esse material, e qual a reciprocidade, o retorno que esse cliente ou esse aluno irá te dar com essa atividade. Então, é muito esclarecedor. Tá? E então, se torna muito mais significativo para os dois lados, né, Nicleide? Porque você tem um norte, você sabe realmente aonde você deseja chegar, que você espera que o sujeito desenvolva, né? Então fica tudo muito mais claro. É um programa muito interessante. Acho que você fez um recorte assim muito prático para a psicopedagogia, né? E assim, a mediação ele precisa de estabelecer quais os critérios. Aí poderíamos dar um exemplo da mediação do sentimento, como o otimismo, a competência. Então, quando você visualiza dessa forma, o sentimento de pertença, o compartilhar, a busca por objetivos, então, assim, as percepções que poderiam ser modificadas, o controle do comportamento e que trabalha com essas funções cognitivas, né? Então, quando você visualiza o todo e as partes, você compreende melhor. E eu acredito que inúmeras vezes, quando se faz um trabalho desse, os profissionais aprendem mais do que os próprios, digamos, mediados.
porque você está se mediando, entende? Eu Sim, digo é isso pela minha verdade. própria experiência. Não, é verdade, a gente aprende Então, muito. é, eu posso considerar que a mediação é caracterizada por uma ação intencional, né? E dependerá da intencionalidade, se for dos pais, do professor, do psicopedagogo, do professor da educação especial. Então, dependerá muito do que você pretende intervir. Qual o tipo de mudança que você quer atingir com aquele sujeito, né? Qual é a intencionalidade, qual é a atitude que você quer intervir. Então, é de acordo com esses objetivos é que você irá estabelecer essas pontes, essas transcendências, com base nos conteúdos e com a aprendizagem, fazer com que eles busquem uma aprendizagem significativa. Então, não tem erro. Eu acredito que é algo assim muito próprio do ser humano, que é aprender a aprender. Então, a criança, no dia a dia, ela aprende de observar como os pais se comportam, de como é o acordar, o levantar, o tomar café. Essa relação diária é uma constante aprendizagem. Então, como Verdade. é que se faz isso? Ninguém diz para a criança, olha, você vai pensar assim, você vai fazer assim. A criança vai somando essas experiências diárias e vai fazendo a síntese dela. Então, quando o Foster sugere a mediação da aprendizagem, exige essa interação humana e que se difere um pouco da teoria de Vygotsky, né? Porque Vygotsky considera que a mediação poderemos fazer com os objetos e não com Uhum, o ser humano, tá? Já Foster considera o ser humano propriamente dito. Então, o ser humano é aquele que poderá conduzir aquela aprendizagem. Como você irá fazer aquela intervenção? E uma das coisas que eu lembro, assim, quando eu leio um pouco a história de Foster, que ele interviu com pessoas que tinham parte do cérebro lesado e que conduziu até o ensino superior. Então, assim, pessoas que foram aprendendo a lidar com as suas próprias dificuldades. Entende? Então, e assim, é lindo é demais quando você apaixonante. vê esse desenvolvimento. Eu, em particular, tenho um caso desse e é surpreendente, assim, sabe? Uhum, Eu utilizo de algumas técnicas, de alguns instrumentos, e é uma coisa isso, assim que eu me apaixono a cada dia, porque você vê uhum, realmente a evolução, você vê o desenvolvimento, você vê a aquisição de aprendizagem muito espontânea, muito segura. uhum, Então, assim, é uma é, coisa linda, né? Tem é uma perguntinha verdade. que eu acho bem interessante a gente estar respondendo. Monique está lá Hum, em Brasília, hum. lá distante da gente. Ela queria saber se o PEI, agora eu só não me recordo se era o básico ou o PEI 1, pode ser aplicado também com idoso. Sim, que foi até o que eu falei há pouco, né? É, Então, assim, aquele idoso que talvez até por alguma questão é, emocional ou alguma questão assim de não estar na ativa, ele poderá ir se mesmando, digamos assim. E quando não exercita as funções cognitivas, a probabilidade é de reduzir esse potencial cognitivo. E quando você faz uma intervenção com as páginas do PEI, uma mediação do PEI, consequentemente você irá ajudar ou mediar esse processo de ampliar essas funções cognitivas ou até mesmo corrigi-las, tá? Então, poderíamos considerar como a emergência dessas funções cognitivas eficientes ou aquelas que não estão em tamanha deficiência, eficiência, aliás, e poderemos intervir tanto na educação, no desenvolvimento infantil, quanto no desenvolvimento da terceira idade e na reabilitação de pacientes que estejam em processo degenerativo neurológico
nos Uhum. processos do sistema nervoso, como o Alzheimer, como o AVC, como qualquer outra atividade que diz respeito ao desenvolvimento humano. Então, a gente Então, não teria um o instrumento PEI básico específico, ele poderia ser, né? isso. Então, assim, para trabalhar com idoso, eu indico o PEI básico. O PEI nível um, nível 2, se ele não estiver com muitas dificuldades cognitivas. Então, poderíamos começar do mais simples para o mais Uhum. complexo, não necessariamente. Você poderá até intervir, mas poderemos conhecer primeiro o potencial cognitivo dele, para não propor uma atividade que, além do potencial cognitivo, como também não aquém a esse potencial dele. Então, dependerá muito do mediador, de como você irá conduzir. Porque não é indicado você apresentar a página, olha, vamos fazer uma atividadezinha. Não é para um Uhum. idoso. Né? Como você irá mediar fará toda a diferença. Então, as atividades deverão corresponder às diferentes faixas etárias para não nos equivocarmos e não jogar nossos cartuchos fora. E não atingir o objetivo proposto também, né? É, Que também eu acho que acima de isso, qualquer coisa é desenhar realmente o que, que a gente pretende, né, é desenvolver. verdade. O programa, eu acho ele muito interessante, porque ele não se limita apenas na aplicação, né, Jenny Cleide? Não. Ele tem por detrás Uhum. toda um material específico que a gente vai acompanhando também a evolução, Sim. né, desse sujeito. E é Uhum. muito interessante, porque às vezes a gente fica muito preso, é só aplicação, só execução, É né? Não, existe toda verdade. uma análise, né, daquele momento. Então, ali nós não estamos Isso. priorizando a quantidade, nós estamos priorizando a Uhum. qualidade, né? Então, quando Isso. às vezes a gente se depara, né? Eu não me lembro ao certo quantas páginas tem o Pay de Pontos, mas eu sei que são muitas, acho que chegam a umas 27 páginas. Então, assim, o nosso objetivo não é que ele consuma freneticamente as páginas, muito pelo contrário. Uhum. Eu já tive pacientes que eles ficaram na primeira página do Pay por mais de 3 sessões. E isso tem que ser Uhum. respeitado, porque é o momento dele de fazer essas conexões, de fazer toda a sua análise em cima disso, o seu Uhum. planejamento. E isso acaba repercutindo na Sim. frente, porque ele começa a ter muito mais habilidades e começa a enxergar Uhum. as coisas pelos outros pontos. Eu sempre falo para eles Isso. assim, que eu sempre gosto de dialogar muito, né, após a Uhum. aplicação, que é importante que também a pessoa entenda, né, onde que ela estava e onde que Uhum. ela conseguiu chegar. E eu sempre falo para eles, o Isso. que ele promove é que você busque respostas pelas vicinais. Né? Vamos olhar o Isso. que tem, né, pelas vicinais, É não trabalhar a necessariamente flexibilidade, a é flexibilidade trabalhar a cognitiva, flexibilidade do porque pensamento, muitos ficam né? perseverando sempre no mesmo ponto. Né? E quando você Isso. faz a mediação correta, como você mesmo disse, não é mediar só para mediar, Uhum. mas é É. saber E mediar. Eles conseguem, e você não diz mais nada. Você só faz a mediação correta e eles automaticamente eles conseguem chegar, como o dos pontos, né? uhum. Compare com o original, né? Compare com o modelo. Veja se ele Siga o realmente está modelo. próximo ao modelo, e daí ele traz a precisão, né, no traçado. Uhum. E vale considerar que essa pergunta, né, que se pode utilizar com idosos, no programa que eu fiz parte na FLEM, era voltado para o ensino médio, tá? E assim foi uma proposta assim de excelente qualidade. Eu ficava apaixonada assim por como eu participava da pesquisa, de ver os resultados, né? Onde estava frutificando os resultados e dependiam muito das mediadoras. Aham, Entende? Então, assim, quando você sabe fazer a mediação de uma forma adequada, favorecendo a maneira, fazendo com que o sujeito entenda como é que o percurso
da forma dele pensar, da forma reorganizar o seu raciocínio, de ampliar a sua capacidade cognitiva, de expandir essa capacidade de aprendizado. Então, cada um percebe por qual via seguir. Então, eu não estou falando apenas de uma criança, eu estou falando aqui agora de um adolescente, de um adulto, e precisaremos fazer, agora que o Brasil virou essa pirâmide etária, né, estamos agora com um país assim, idoso, precisaremos fazer um trabalho com eles, porque fará toda a diferença, né, do sentido e do significado à vida. Minha querida, você acredita que só temos 5 minutos? É mesmo, passou rápido. Menina, foi uma conversa tão gostosa, Genicleide. Eu passaria aqui mais de 3 horas conversando contigo, porque é algo assim que me fascina diariamente, sabia? Eu tenho uma pessoa que trabalha lá na clínica comigo, o Rodrigo, e ele teve contato com o PEI do outro lado, como estudante. E quando eu falei, né, que eu tinha essa prática no consultório, assim, ai meu Deus, só porque ele teve essa prática na escola pública, aqui em Salvador. Daí, quando eu fui conversando com ele, mostrando todos os benefícios, ele assim, Érica, é encantador, como realmente ele é bom. Só que daí você traz uma fala muito pertinente, é a mediação. Como a mediação é feita. Isso faz a diferença. Isso faz muita diferença quando a gente faz qualquer tipo de trabalho que envolve essa relação. Então, o ato de mediar não é você apenas jogar para a criança uma situação e ela se vire, ou então você dá a resposta. Muito pelo contrário, o nosso papel é de extrema importância e saber fazer essa mediação no momento certo, da forma certa e aonde você deseja chegar. Isso isso é muito válido, porque você já projeta o que a criança precisa elaborar para chegar àquela resposta. A gente já proporciona isso para ela, né? Então isso é fantástico. E eu só quero agradecer. Esse vai ser apenas o nosso primeiro contato. A gente não vai parar por aqui. Eu espero lhe encontrar pessoalmente, até para compartilhar mais com você também, aprender muito mais com você, né, sobre esse universo, né, da clínica, da educação, que me fascina muito. Temos até uma amiga em conjunto aqui, da inclusão. Eu sou apaixonada. Tem até quando eu lancei essa live, Patrícia, ela está aí também. Ela falou assim, não acredito, ela foi minha colega na pós-graduação de psicopedagogia. E daí você vê como o nosso nicho educacional é enorme, mas ao mesmo tempo muito pequenininho. E todo mundo acaba se conhecendo. Isso que fortalece a nossa prática, né? Dentro desse universo. E eu fico muito feliz, muito agradecida de coração, né? Muito mesmo. Você é uma pessoa muito excelente, de coração maravilhoso. Desde o primeiro contato que eu fiz, eu já senti pelas nossas comunicações assim o mesmo ritmo, a mesma energia. E isso é muito bom. Encontrarmos pessoas como você na nossa caminhada. E eu só tenho a agradecer. Agradecer ao pessoal que chegamos a 52 pessoas assistindo nossa live. Os amigos, as amigas que estão aí prestigiando o nosso trabalho com tantas lives. Não é, menina? Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. A gente chegou num público muito bacana. E eu só tenho a agradecer mais uma vez, Nicleide. Muito obrigada. Vamos continuar conversando, sim, né? Para que a gente fortaleça cada vez mais. Quero ir conhecer o seu projeto, né? Quem sabe um doutorado lá para frente. Pois é. Precisa amadurecer essa ideia, mas é algo muito, muito válido. Aqui, ó, o Instagram já me deu 25 segundos. Mas, minha querida, muito obrigada. Viu? Beijo. Uma ótima semana para você e vamos nos fortalecendo aí desse ramo da educação. Igualmente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente.
Ele já vai cair aqui.